Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Primecast, o nosso podcast de esportes americanos da Rádio Gaúcha, do Grupo RBS, para falar de NFL. Mudando de assunto um pouco, né? Depois de muitos episódios sobre a NBA, se você quiser conferir, reassista, nos ouça novamente no Spotify, mas se você que está nos assistindo aqui no YouTube de GZH, aproveita e já deixa o seu like, o seu comentário, que a gente vai falar bastante coisa sobre as movimentações da temporada, e se inscreva no canal também, é muito importante, e nas plataformas de áudio também nos siga para receber notificação sempre que um episódio novo do Prime estiver no ar. O Primecast sempre no apoio de KTO, cada jogo é único, site proibido para menores de 18 anos, jogue com responsabilidade, e Honda Kaizen RS, pense bem, vá de Honda. Estava com saudade deles. Não sei nem por que eu começo. Eu vou começar pela chefe, obviamente. Chefe Janaína Ville, tudo bem? Que saudade de ti. Tá de Chargers, porque a gente vai falar do jogo do Brasil também, né? Vim de Kalil Mack hoje. Tudo bem, pessoal? Galera de casa que nos acompanha em mais um Primecast. Fazia um tempinho, né? Acho que desde o draft que a gente não aparecia por aqui para falar de NFL. Não mudou muita coisa desde então, né? Poucos assuntos acontecendo. Eu acho que esse período aqui de junho e julho geralmente é o mais parado, porque no começo a gente tem aquele boom da off-season, muitas trocas, muitas coisas acontecendo, aí vem o draft. E agora esse período ali antes da pré-temporada, né? Dos jogos de pré-temporada, geralmente é aquele período mais parado. Mas a gente separou algumas pautinhas aí que estão movimentando essa pós-temporada para falar por aqui. Principalmente ele, né? Que é o assunto, ele consegue ser o assunto de toda a off-season, que é o Aaron Rodgers. Exatamente, é o nosso esquenta já para a temporada da NFL. E se o assunto é Aaron Rodgers, o time que ele foi, não poderia faltar ele. Nicolas Lira, o torcedor dos Steelers, que deve estar muito feliz com a chegada do Aaron Rodgers, muito esperançoso que agora vem o título, né? O 7º anel vem, Nicolas Lira. Não caibo em mim de tanta felicidade, Alex Torrealba, mas não é por causa de Aaron Rodgers. Eu gostei da conjugação. Não caibo em mim. É isso. Sabe por quê, né? Bem, né? Ele é um mestre Pepa. Mas não é por Aaron Rodgers que eu estou muito feliz, é por estar de volta ao Primecast. Sempre um prazer estar na companhia dos amigos. Faltam 2 meses aí pro reinício da temporada da NFL. A gente já começa, como a Jana falou, né? Esse é um período menos movimentado, né? A gente já falou de draft, mas é sempre um momento que começa a se criar aquela expectativa pela volta por mais um jogo no Brasil, né? A gente vai poder ter a oportunidade novamente de receber um jogo da NFL no Brasil. E sobre o Aaron Rodgers, né? Já que fui provocado, eu acho que o que vem mesmo, Alex Torrealba, e eu quero muito estar errado quando janeiro chegar, quando chegar o inverno lá nos Estados Unidos, eu quero muito estar errado, mas me parece que teremos a primeira temporada negativa de Mike Tomlin no comando dos Steelers, tá? Não vai. Eu estou bem pessimista, Janaína Ville. Não tô satisfeito. Mas tu tinha o Russell Wilson e o Kenny Pickett no ano passado. Tem isso, mas é que a gente vai mas eu também não estaria otimista se fosse vamos trazer números, porque a reta final, o time na última temporada, a gente viu acontecer justamente o contrário que sempre acontece, né? O time caiu um pouco, então não tô confiante. É um momento complicado, Alex Torrealba. É complicado, né? Porque vai ser o quarterback mais velho da... Isso não é um etarismo, tá? Só pra deixar claro. O Tom Brady conseguiu fazer bastante sendo... Ele foi até 42, né? Exatamente. O Aaron Rodgers tá com 41. Só que o Tom Brady não era rodeado de tantas polêmicas, né? A Janaína Ville trouxe muito bem. A cada off-season, né? é uma polêmica, teve lesão, ele voltou, não parecia nada com que ele foi. E no fim, o Aaron Rodgers parou no Steelers, onde a gente esperava que ia parar, né? O que tu acha, Jana? Tu acha que foi uma contratação boa, era o que tinha pra fazer, ou dava pra pensar em algo melhor? Eu acho que foi péssima, mas assim, dada a época que já estamos, não sobrou muita coisa pro Steelers fazer também, né, pra essa temporada agora. Claramente ele é um quarterback tampão pro Steelers nessa temporada, inclusive Aaron Rodgers, que ultimamente os holofotes dele são todos voltados a podcasts, a entrevistas que ele dá, né, e ele falou que essa temporada agora de 2025 é a última dele, que ele tá preparado para se aposentar.
Sinceramente, pra mim, ele tá aposentado desde aquela lesão no tendão de Aquiles. Porque um jogador de 40 anos se recuperar de uma lesão de tendão de Aquiles não é tão simples assim, né? Lembrando que ele saiu do Packers, foi pro Jets, e aí no primeiro jogo, na estreia na temporada, ele teve essa lesão grave, que deixou ele fora de toda a temporada aí de 23. Aí no ano passado ele voltou com pouquíssimo comprometimento, com polêmicas, demitindo o treinador dos Jets, trazendo os amiguinhos, os bruxos dele lá pra jogar com ele nos Jets. E ainda assim, teve uma campanha medíocre de apenas 5 vitórias e 12 derrotas. Então, assim, claro, o Steelers tem um ambiente muito melhor do que o dos Jets. O time é melhor, tem peças tem um melhores. treinador muito melhor, né? Poxa, o Mike Tomlin, como o Nicolas falou antes, ele não tem uma campanha negativa há muito tempo na liga, né? Então, com certeza é um ambiente melhor. E o Steelers fez uma off-season que trouxe muitos jogadores, né? Fez várias trocas nessa off-season. Mas ainda assim, eu acho que o problema é o Aaron Rodgers. Pra mim, ele é um jogador que, acima de tudo, ele é muito narcisista. Porque ele só pensa nele, ele não pensa no coletivo. E é justamente isso, Jana, que me preocupa em termos da forma como tu abre a temporada na questão da mentalidade. Porque se o time começa já sabendo, é a última temporada do quarterback, sabe, eu fico pensando no coletivo mesmo, no grupo, o quarterback prestes a se aposentar, o quão comprometido ele vai estar com o time, com os objetivos do time. É claro que a gente precisa fazer essa ressalva, né? Falando especialmente da defesa, né? A defesa dos Jets sofreu, a defesa do Steelers ganha muitos jogos, ganhou muitos jogos para o Steelers na temporada passada, mas de fato já não é mais o mesmo Aaron Rodgers dos tempos de Green Bay, né? Então eu acho que mentalmente, sabendo que é um quarterback tampão, eu acho que isso atrapalha o andamento da temporada toda. Quando começar a se questionar, a dizer, o Aaron Rodgers, tendo um histórico de lesões, tendo sofrido como sofreu nas últimas 2 temporadas com isso, perdeu uma temporada inteira, aí tu olha, começa 2, 3 jogos, o time sai atrás, sai perdendo, tu vê o teu quarterback um pouco comprometido, vai se aposentar. Então, eu acho que tudo isso prejudica o ambiente também, né? E vamos combinar, né? Aaron Rodgers não precisa. Não. É um quarterback vitorioso, vai ser pra sempre lembrado como um dos grandes quarterbacks da história da NFL, tem um título de Super Bowl, tem 4 MVPs, tá com 41 anos, não precisa de dinheiro, já ganhou o que precisava ganhar, sabe? Não tem por que se submeter a isso, a essa exposição toda. Eu acho que o Aaron Rodgers tem aquela famosa vontade que, por muito tempo, o Peyton Manning teve, o seu segundo anel. E é algo que foi marcante na carreira dele. Tanto é que muita gente também falava, o Peyton Manning precisava estar jogando até aquela idade, precisava às vezes estar submetendo a não estar no seu auge e às vezes cometendo erros. Ele conseguiu o Super Bowl com os Broncos naquela ocasião. Foi uma temporada em que ele não foi titular, basicamente, durante a temporada regular. Mas durante os playoffs, foi um time que jogou muito bem. A defesa carregou aquele ataque. E eu acho que tá muito nisso também a chegada do Aaron Rodgers. Eu acho que o Steelers vai ser um time que vai chegar nos playoffs, porque tem uma forte defesa. Dificilmente vai ganhar a divisão, porque a divisão também é osso. Mas, nos playoffs, talvez tu tendo um Aaron Rodgers, tu tendo um elenco com algumas peças boas no ataque e a defesa muito forte do jeito que é, tu pode ter alguma chance. Não tô dizendo que o Steelers vai brigar pelo título, mas a gente também não acreditava tanto naquele Denver Broncos. E as defesas ganham campeonatos, a gente já ouve isso há muito tempo. E olhando até o elenco dos Steelers, pra mim o ataque é um ataque comum, porque tu trocou o George Pickens, se tu tivesse o George Pickens e o Metcalf, tu teria mais armas, tu poderia ser um ataque mais dinâmico. Tu não tem um running back de alto nível, o Warren é um cara comum ali, faz suas boas jogadas. Uma linha ofensiva sólida, ok, vai ajudar o velho. Mas tu tem uma defesa muito forte. Tu chegou o Jalen Ramsey agora, um cornerback muito bom. Tudo bem que tu perdeu o Minkah Fitzpatrick, mas tu tem o TJ Watt, tu tem o Highsmith, Patrick Quinn. É uma defesa top 5 da liga, a gente não pode negar isso. Eu acho que o Steelers se abraçou muito nesse exemplo do Denver Broncos.
É um time que vai entregar ali uma campanha O Darius Slay também foi pra lá, Sim, é verdade. que é uma grande aquisição. Exato, então movimentos defensivos principalmente, pra tu tornar a tua defesa uma muralha. Uma defesa que vai tomar 10 a 14 pontos por jogo. Tu tem um ataque que dá pra fazer ali 15, 16. que é o que a gente viu o Steelers fazendo. Eu ia dizer que foi o que aconteceu nas últimas temporadas. E com o Aaron Rodgers, tipo, comparado ao que tinha antes, o Aaron Rodgers, por mais que seja velho, por mais que ele seja um cara que volta de lesão, ele é melhor do que o Russell Wilson, ele é melhor do que o Kenny Pickett, ele é melhor que o Mason Rudolph. Pra mim, era a coisa que tinha que se fazer e foi feito. Sim. Tu ia fazer o quê? Ia aguardar mais um ano tendo uma defesa dessas? Óbvio que, se tivesse um outro quarterback mais jovem, mas não com a mesma grandeza do Aaron Rodgers, talvez eu fosse nele. Mas não tem. Não tem. A única outra opção era o Kirk Cousins, só que é um salário milionário e também voltando de lesão. Que também não te garante assim. nada também. Exato. Né? E o que me parece muito é que esse time do Steelers está tentando fazer um all-in para essa temporada. Mas eu, sinceramente, eu tenho os dois pés atrás. Não, eu também. Eu também. Tipo, eu não vou dizer que eu vou acreditar. Mas pra tu tentar fazer esse all-in, talvez é a peça que falte. O Aaron Rodgers pode entregar alguma grande jogada num jogo de playoffs que pode ganhar o jogo. Isso daí eu não duvido dele. Com 41 anos, voltando de lesão, eu acredito que ele daqui a pouco pode ganhar um jogo com uma jogada genial, porque ele é um quarterback genial. Ele vai ser Hall da Fama, ele vai entrar pra história. E se ele ganhar isso, beleza. O Peyton Manning fez basicamente isso. O Peyton Manning não tinha as lesões, mas, ele também não tava nem perto do gênio que ele foi. E essa proteção vai ser fundamental, né? Até para evitar novas lesões, né? Como a gente vem falando, ele não é um cara longe de ser um jovem, né? Fisicamente tem problemas. Trouxe alguns números dele, tá? A última temporada que ele lançou para mais de 4.000 jardas, 2021. A última que ele não tinha feito isso nesse período em Green Bay tinha sido em 2017. Foram mais de 4.400 jardas em 2018. Esse período é o período dos melhores da carreira. Do Aaron Rodgers, Hall da Fama, esse cara aí. Mas desde 2021 já baixou, os números já caem um pouco. Aí em 2022, que é a última temporada em Green Bay, é horrível a temporada, né? Ele lança 12 interceptações. Aí, como a Jana falou, né? Ele não joga a temporada de 2023 porque ele se machuca no início, no primeiro snap do jogo, basicamente, né? Chegou aos Jets com toda aquela expectativa, rompeu o tendão de Aquiles, e aí em 2024 são 11 interceptações de novo, né? Então, assim, muito longe do cara que é ídolo em Green Bay, né? Mas é isso, se abraçar que o Mike Tomlin vai ter uma campanha positiva ou intermediária que chega nos playoffs, e nos playoffs é Aaron Rodgers, por favor, faça uma grande jogada, nossa defesa vai segurar e tentar, que é um lado complicado, né? A Conferência Americana é bem difícil. E eu até tava buscando ali, a estreia dele é justamente contra os Jets, na semana 1. Lei do ex, será? Vamos ver. E até falando dessas movimentações de quarterbacks, né? Eu acho que a gente comentou um pouco sobre a falta de qualidade de quarterbacks que foram movimentados nessa off-season. O Russell Wilson foi para os Giants, né? Que provavelmente vai ser o titular enquanto o Dart ele vai se adaptando. Talvez tenha um ano de aprendizados, que eu acho ok. A gente tem o Justin Fields indo pro Jets, que daí é lei do ex também, né? Porque o Justin Fields estava em Pittsburgh e provavelmente vai ser titular dos Jets, então a situação dos Jets tá bem pior. Tá. Sempre pode piorar, né? Sempre tem um time pior. O Kenny Pickett, saudades, Nicolas Lino. Foi pro Browns. O Browns que tem 82 quarterbacks. Eu ia falar que tem 5 quarterbacks lá que se juntar tudo não dá um, não né? faz um. Eu ainda acho que o Sanders vai ser o titular naquilo ali, tá? Será que não vai ser o Flaco? Não, tudo bem, mas o Flaco tá velho também. Esse daí não vai aguentar tanto. Não era nem pra ter voltado, pra começar, mas já que voltou... A maior hater. O Daniel Jones foi pro Colts e provavelmente vai ser titular do Colts. Cara, eu achei muito bizarro que ele tem aqueles treinos, como é que se diz? Tipo, que quem quiser vai agora nesse período lá na NFL. E elogiaram muito o Daniel Jones lá nos Colts. Eu vi isso.
O retorno, Será? comeback do... Cara, Não, e tem enormes chances dele fazer uma temporada assim, ó, ok pra boa, nível Daniel Jones, e o Colts ser imbecil e dar um contrato Contratão. longo pra Aham, ele. aham. Porque o Giants já caiu nesse conto. sim. E o Colts, do jeito que tá, depois que investiu no Anthony Richardson, tá ali, tá o malandro e o otário, pronto pra se encontrar na rua. E vai ser uma briga boa, né? Um nível baixíssimo, mas eu acho que vai ser uma briga boa do Daniel Jones com o Anthony Richardson. O problema é que o Anthony Richardson geralmente não tá jogando, né? Tá machucado. Coitado, né? Daí fica bem complicado. Ainda sobre as movimentações, agora trazendo... Tem o Geno Smith, foi pro Raiders. Esse time do Raiders é... Cocota. tipo isso. E daí terminamos os quarterbacks, né? Tem o Sam Darnold também, que foi pro Seahawks. Ah, é verdade. Esqueci disso. Aí foi o malandro e o otário que se encontraram. Isso, já aí. podemos sair na rua. Podemos sair na rua tranquilo. Aconteceu. O pessoal de Seattle anda tranquilo na rua. Isso. O Patriots, Jana. Stephon Diggs e Milton Williams. grande off-season, Exatamente. né? Agora vai, né? Agora tem que ir, né? E o Stephon Diggs, cara, ele não consegue, né? Ele não consegue ficar, tipo, tranquilinho numa franquia. Porque ele já foi envolvido em polêmicas agora nessa off-season, porque ele apareceu num iate com um pó suspeito. E aí isso gerou a maior polêmica lá nos Estados Unidos, inclusive... a comissão do Patriots foi questionada e falaram que não iria haver punição pra ele, porque ele era esperança para a temporada. Então, cara, aí a situação o fica Stephon bem Diggs, ele complicada, não consegue, né? Ele tem que ter alguma polêmica sempre, é O que inacreditável. tu acha que esse pode, Coladeira? Ah, Sujeira? pode ser. Talvez não limparam antes o iate, né? Pode ser. Daí é complicado. Pode ser um talco também pra dar um cheirinho. Pode ser. E o nosso querido Milton Williams, Janaína? Também vindo dos Eagles, né? Que, enfim, tiveram uma grande defesa nessa última temporada, que levou o time em muitos jogos, né? Até o Super Bowl. Eu achei que foi, assim, uma grande contratação dos Patriots, porque a defesa, ela nas últimas temporadas tem sofrido bastante, né? Porque o único nome de peso que se tem nessa defesa é o Christian Gonzalez, que foi draftado aí há 2 temporadas, perdeu uma temporada lesionou, né? inteira por lesão. Ano passado voltou, mas era só ele na defesa, né? Então agora tá melhorando um pouco. O Patriots, que fez um bom draft, também trouxe peças interessantes. Pra ver se dessa vez o Drake May, ele também tem uma ajudinha ali, né? Porque ano passado, no final da temporada, ele até mostrou bons números, bons desempenhos. Era calouro, claro, mas precisa de ajuda também, né? Tivemos de defensor o Joey Bosa indo pro Bills. Contratação boa. Contratação. Muito boa. Boa contratação. Tem que ver se vai ficar saudável também, né? Mas talvez estando numa cidade mais tranquila do que Los Angeles. Talvez Talvez ajuda, né? ele se foque um pouquinho mais. É importante, né? E eu queria falar também do nosso querido Deebo Samuel. E também daí eu já vou puxar o nosso outro assunto, que são os quarterbacks segundanistas. Que o Deebo Samuel foi trocado dos 49ers pros Commanders. Vai sentir saudade dele, Torre? Cara, é relativo. Perfeito. Porque o Deebo Samuel fez parte de uma grande geração dos 49ers. Mas fracassada. Sim. E depois não andou mais. Última temporada, um chinelinho enorme. Então, pela última temporada eu não sinto, mas ele está no meu coração. Perfeito. Acho que a saudade é um sentimento relativo? É relativo. Ele me fez sonhar. Perfeito. Ele me fez sonhar com o título. Infelizmente não veio, mas ele estava lá tentando. Tem que saber a hora de dizer adeus, né? Tem que saber. É importante saber dizer adeus. E agora o Commanders assumir essa bucha. eu digo, assumir essa bucha. É uma bucha que pode dar certo? Pode. Mas eu não sei, ele não vai ser o principal nome lá, né? Tem o Terry McLaurin, o Jayden Daniels é o dono do time já no seu 2º ano. O que dá pra esperar desse Commanders e do Jayden Daniels, hein, Jana? As expectativas estão altas, né? Eu só fico, assim, com um pouco de receio, porque a gente tinha esse mesmo sentimento com o CJ Stroud, né? Que na sua temporada de calouro fez uma temporada excelente. Ano passado decaiu um pouquinho de nível, muito porque agora os adversários já conheciam as potencialidades dele, né? Talvez isso aconteça um pouco com o Jayden Daniels, assim, estourou no ano de calor, foi muito longe, né? Chegou até a final de conferência, poxa, é muito longe mesmo que ele chegou. Agora talvez os adversários já conheçam, já saibam parar um pouquinho mais o jogo dele. Mas eu acho que, enfim, entre os nomes dos segundanistas que temos, acho que é o que a gente tem mais expectativa, né? com certeza. E tu, Nicolas Vieira? Eu acho que pra gente projetar esse ataque aí,
ainda fica muito difícil justamente por essa questão de entendimento das defesas mesmo. Então, acho que, assim, os dois me agradaram muito nos seus primeiros anos, mas a capacidade do Jayden Daniels de resolver jogos em situações difíceis me chamou ainda mais atenção. O Texans tinha no CJ Stroud um cara muito explosivo, um cara com um braço muito forte, mas a frieza do Jayden Daniels na hora da pomada, né, Alex Torrealba, me chamou muita atenção, assim. Então, ele parecia até mais maduro, assim, mais pronto. Então, vamos ver se isso vai se manter, né? Mas é sempre... já se voltam... os olhos já se voltam de outro jeito para um jogador desse tamanho, né? Que levou o time a uma final de conferência, enfim. Então, acho que vai nos chamar a atenção, mas é difícil também alcançar esse mesmo nível por temporadas em sequência, né? Eu acho que o Commanders se mexeu demais, até demais do que deveria, né? Eles mexeram muito no time, trouxeram muita gente saiu, então pode ser que a adaptação não seja ideal. E fora isso, né? O Jayden Daniels é um cara... vai ser visado por todos os times que vão enfrentar ele e sonham enfrentar ele na pós-temporada. Acho que ele vai ser visado. Mas eu acho ele mais talentoso do que o CJ Stroud. Eu acho que ele pode entregar coisas mais diferentes. Ele corre com a bola, né? Que é com certeza um diferencial pra ele. O CJ corre também, mas é um pouquinho mais lento. Meio uma balsa. O arranque de balsa. E ele parece muito talhado pros grandes palcos, assim, pro grande momento. Ele parece que... Bom, pra mim eu tô jogando ali, sei lá, na universidade, tô jogando no pátio de casa ali. Ele parece muito frio nesse momento, então... O Cole Palmer da Pode NFL? Ser, o Cole Palmer da NFL. Boa comparação. O Jayden Daniels vem com muita expectativa, mas pra mim, este ano, esta temporada, vai ser dele. Caleb Williams. O Chicago Bears vai vir forte, tá? Já estou adiantando aqui. Acabou a palhaçada lá em Chicago e vai vir forte. Eu estou muito confiante no que vai acontecer com o Ben Johnson lá como treinador. O Caleb Williams precisa dar respostas no seu segundo ano e eu acho que ele vai dar. Porque eu acho que agora tem um cara que vai dar um jeito naquele ataque, tem boas peças, a defesa é forte, tem que andar o Chicago Bears. Se não, tem que mudar de lugar. Tem que sair de Chicago. É sério. É a zica da cidade. Não, é sério. O torcedor de Chicago merece ser feliz em algum momento. Tem que acontecer em algum momento. Mas eu não tô falando do basquete. Sim. Mas o Chicago... Sofre demais o torcedor de Chicago. Mas pra mim, Chicago não vai ser nem... Eu não coloco nem entre as surpresas da temporada. Pra mim é um dos favoritos da Conferência Nacional. Forte isso. Eu não sei se eu acho tão forte. Vamos ter tier list em algum momento? Vamos, né? Semana que vem, inclusive. É mesmo? Olha, já tô anunciando aqui, agora vamos ter que fazer. Então, sim. Vamos ter dos quarterbacks das equipes também, né? Então, pra mim, o Chicago Bears, eu já adianto. Pra mim é um dos candidatos a brigar pelo título da Conferência Nacional. Ainda bem que somos 3 aqui. Não, pra votar. Tudo certo. Democracia. Forte. A democracia existe, mas eu estou dando minhas propostas. Justo. O problema é que tá numa divisão muito difícil, né? A equipe do Bears, que vai ter muita gente querendo brigar nessa divisão. Então, eu sempre acho complicado, assim, cravar isso. Ainda mais algo que a gente ainda não viu acontecer. Sei lá, precisava de uns 4 jogos pra ver se vai ser isso mesmo, sabe? Eu não preciso. Não precisa? Não, eu confio em Ben Johnson. O Minnesota Vikings com o J.J. McCarthy vai ser um fracasso. Eu já estou adiantando isso. O Green Bay Packers não consegue manter os seus recebedores saudáveis. E quem é o outro time da... Lions. E o Lions é forte. Beleza. Mas o Lions, quem é o quarterback? Jared Goff. Não tem como. Ele consegue, né? Ele tem consegue. Não tem como. Pra mim, o Chicago Bears é a potência Eu da ainda NFC não acho isso. Nesse também momento, não. Ali por outubro a gente volta nesse assunto. A conversar. Recupera o corte. Pro bem ou pro mal. É isso. Mas eu acho que o time tá mais ajustado do que era no passado, né? Principalmente na linha ofensiva, porque o Caleb Williams foi o jogador, o quarterback mais sacado da NFL, gente. Então, assim, imagina o estrago que isso faz, ainda mais num quarterback calouro, que chegou com o hype de que tinha que resolver a parada já no primeiro ano, de que ia detonar na temporada, e aí viu o coleguinha dele de lançar uma Hail Mary justamente no jogo contra o time dele. Então, assim, isso mexe com o psicológico também do atleta. Isso foi logo no começo, acho que era semana 6 ou 7, né?
Então, assim, foram vários percalços também ao longo dessa primeira temporada dele. Espero que agora, com o time mais ajustado, de fato ele consiga mostrar mais, porque talento ele tem. Só que é aquele negócio que a gente sempre fala, o local onde você cai no draft muitas vezes determina como é que vai ser a sua carreira também. Pois é. Mas se não chegasse o Ben Johnson, pra mim o Chicago Bears estava fadado ao fracasso. Mas eu confio muito no trabalho dele. E óbvio que essa questão do sex não é só pela qualidade da linha ofensiva. Mas o sistema ofensivo dos Bears era horrendo, né? É um sistema ali que não ajudava também o estilo de jogo dele. Então o Ben Johnson vai trazer algo que ele conseguiu fazer em Detroit, que tinha uma linha ofensiva com bons talentos, mas o sistema ajudava. O Jared Goff não ficava tanto com a bola, usava bastante screen, bastante corrida. Então eu acho que o Chicago Bears vai trazer muita coisa boa. E o Ben Johnson conhece os rivais também, né? Ele trabalhava ali, então é muito mais fácil. De tu trazer uma adaptação contra times que tu vai jogar 2 vezes na temporada, e eu tô acreditando muito nisso. Pezinho no chão? Nem um pouco. Eu tô vendo. Mas eu acredito. Isso que ele não torce pros Bears, né? Não. Se torcesse. Pro meu time eu não tenho expectativa nenhuma. Eu vou torcer pros Bears. Nós vamos falar do Fortnite? Não precisa, né? Não tem porquê, eu acho. Vamos ter bastante programa pra falar. Não vou estragar meu humor, que já tá meio estragado, né? Então, vamos seguir o programa. Tu quer falar alguma coisa do Caleb Williams? Não, eu tô com a Jana. Eu acho que o lado bom é que alivia um pouco também a pressão, aquela da primeira temporada, né? A gente viu ele sofrendo, especialmente na primeira metade, né? Depois, pelo menos... tu vê a situação ali, bom, o time não vai, então vou soltar um pouco, né, vou tentar algumas coisas, na reta final, na segunda metade da temporada, até apareceu em alguns momentos, então assim, ainda se espera muito, né, porque era um cara que surgiu como um grande nome, né, então vamos ver se ele vai conseguir corresponder. Acho que tirar um pouco essa pressão também já vai ajudar num segundo ano mais tranquilo, assim, com um sistema mais sólido, talvez ajude ele. Aqui tá o J.J. McCarthy como um segundanista, mas vai ser a temporada de novato dele, né? E eu já adiantei, pra mim ele vai ser um fracasso na NFL. Na minha visão, o que eu vi dele no college, tudo bem que ele foi campeão nacional, mas o time de Michigan era extraordinário ao redor dele. O Minnesota tem um time bom ao redor? Tem, mas a NFL é outro jogo. E pra mim o J.J. McCarthy não vai conseguir se adaptar nisso. Ainda mais perdendo esse primeiro ano. Pode ser que no início ali ele consiga surpreender, porque ninguém conhece o que ele vai apresentar, mas pelo que eu vi no college, ele não tem muito a apresentar de coisas diferentes. Repertório. Ele não tem um repertório muito grande. Ele é um bom líder ali e tudo mais, mas quer ser isso eu também sou, nem por isso tô na NFL. Se quer ser um bom líder, vai pra guerra. Pô, então eu não tenho expectativas com o J.J. McCarthy. Os Vikings podem até chegar nos playoffs pelo time forte que se mostrou. Mas também, né, o Sam Darnold tava num ano iluminado. Tanto é que daí enganou o otário do Seattle Seahawks. E vocês, o que acham do nosso menino J.J. McCarthy? É difícil avaliar alguém assim, né, que perdeu todo um ano por conta de uma lesão, que eu vi pouquíssimo dele até agora. Eu vou esperar um pouquinho, né, para avaliar o que ele pode apresentar, mas de fato, assim, eu acho que a sorte dele é que o Vikings, ele tem um ambiente saudável. Eu acho que isso ajudou o Sam Darnold, inclusive, no ano passado, né? Tem um bom treinador, tem o Justin Jefferson, tem esqueci o nome do corredor agora. O Aaron Jones. Aaron Jones, que chegou lá no ano passado, inclusive, isso, né? Que ajudou bastante. Uma linha ofensiva bem boa e uma defesa, né? Uma defesa fortíssima que também, muitas vezes, ganhava os jogos no ano passado. Sim. Então, acho que o que pode ajudar ele, de fato, é ter esse ambiente saudável no entorno dele. Mas ele é a grande aposta dos Vikings, né? Porque saiu o Sam Darnold e eles não trouxeram ninguém. E só até pra complementar isso, pode ser que o J.J. McCarthy faça uma temporada regular digna, assim, tipo, igual fez o Sam Darnold. Mas na hora da pomada, como o Guerrinha fala, é o momento que importa. Eu não vejo ele tendo esse repertório pra mudar um jogo. Igual o Sam Darnold não teve repertório nenhum. Sim, foi humilhado pelo Lions na semana 17 e caiu no wildcard. Sim, então eu vejo muito ele sendo muito parecidos os dois quarterbacks, inclusive. Então meio que trocou 6 por meia dúzia, só que a meia dúzia é mais jovem, ganha menos, mas vem com uma lesão. Então é meio que elas por elas, né, Nicholas? E difícil até, assim, por mais que o ambiente seja bom, por mais que tenha boas peças,
eu não sei se eu conseguiria colocar esse time indo aos playoffs, por exemplo, hoje. É que também tá na divisão difícil, né? Que é a do Bears, do Lions e do Packers. É isso, então, não sei. Acho difícil ele fazer uma... É que como a gente já conhece... Tem o ponto que a gente já conhece o Sam Darnold, a gente sabe que é uma temporada de exceção. Ele vai ter que fazer uma temporada muito absurda que eu acho que eu não vejo nesse momento. E é muito difícil a gente ver nos últimos anos as mesmas divisões estarem se destacando, né? Um ano se destaca e no seguinte se mantém. Porque a gente não esperava muito da NFC Norte ano passado e foi maravilhosa. Esse ano talvez a gente crie uma expectativa maior, como foi criado com a NFC Oeste. Então eu acho que até esse histórico recente mostra que tem essas mudanças, os times vão ficar mais atentos em alguns jogos e pode ser que não seja tão disputada assim essa divisão. Mas até porque o Bears vai amassar. Mas, óbvio, o Detroit Lions não pode ser descartado nunca, porque tem um baita time, um baita treinador. E, na minha visão, o Bears chega forte. O Packers tem um bom quarterback também, mas a gente não sabe até quando o Jordan Love vai ficar nessa de... Tá, ele vai mais, ele bateu no teto, até onde é o teto dele. Então eu não consigo cravar que essa divisão vai ser tão disputada assim. Tomara que seja, porque deram bons jogos, né? Foram umas peleias boas. Então tá ótimo, né? E agora vamos falar dele, né, Janaína Vini? O homem que levará New England Patriots novamente para as glórias. Drake May, o que tu espera dele no seu segundo ano? Eu acho que não vai ser nessa temporada que ele vai levar pras glórias, mas então, em algum momento ele vai levar. Ano passado ele sofreu muito porque ele simplesmente não tinha pra quem passar a bola, não tinha uma linha ofensiva e não tinha uma defesa que ajudasse ele minimamente a ganhar os jogos, né? Lembrando que ele começou na reserva, entrou na semana 6 e a partir de então os números dele não foram tão ruins assim, né? Foram mais de 2.000 jardas aéreas, 15 touchdowns passados e mais 2 touchdowns terrestres. Isso a partir da semana 6, né? Então em 11 jogos, não são números tão ruins assim, pelo material humano que ele tinha para ajudar ele, né? Esse ano a equipe se reforçou, como a gente já comentou, na defesa. Veio o Stefon Diggs, que tem muito talento, porém está sempre envolvido em alguma polêmica. Isso já acontecia lá no Bills, porque ele se achava maior que o Josh Allen, ele se achava maior que a equipe do Bills. No ano passado ele ficou muito tempo lesionado, inclusive lá na equipe do Texans, né? Ele se lesionou na semana 8 e não voltou mais, então é outro jogador que tá voltando de lesão. Resta pra gente saber como é que ele vai estar em campo. Mas enfim, é um recebedor talentoso, como há tempos não se tinha na equipe de New England, então isso traz um pouquinho de esperança também pro Drake May. Eu gostei do que eu vi, tá, do Drake May. Eu não vi tantos jogos do Patriots na temporada passada. Sorte tua. Pois é, eu acho que bem que era meio desmotivador em alguns momentos, assim, às vezes até tentava, mas não era tão fácil assim, né? E, né, a Jana, como ela acaba não tendo essa escolha, ela teve que ver mais, então assim, me sinto muito por ela, inclusive. Mas eu gostei do que eu vi do Drake May, tá? Acho que é isso, acho que às vezes é difícil avaliar a qualidade do quarterback quando tu tem poucos elementos ao redor dele, né? Seja protegendo ele, seja os desfalques na defesa que vão te colocar em situações ruins dentro dos jogos, né? E tu vai precisar de, às vezes, coisas que tu não consegue resolver naquele momento dentro de um jogo. Então assim, mas ele mostrou algumas qualidades, então acho que vai ser bem interessante de ver agora, né, mais maduro, enfim, já tendo essa reta final. Eu lembro que eu falei, eu teria começado já a temporada com ele, mas entendo a decisão de arrancar com ele a partir da metade da temporada, que foi o que foi feito no ano passado, e ele mostrou isso com os números que a Jana trouxe. Então assim, acho que há esperança, assim, eu concordo, não para essa temporada, mas para um trabalho a médio prazo é algo que pode render frutos em algum momento. Enquanto alguns times têm seus quarterbacks, tem time que tá meio que à deriva, né? Que é o caso do nosso querido New Orleans Saints. O Derek Carr se aposentou. E antes de falar disso, só um recado, porque na KTO você joga junto e com responsa. Cada jogo é único na KTO. Acesse Palpite, site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. A situação é bem complicada lá no Saints. Eles draftaram um quarterback, que é o Tyler Shaw, que foi um jogador da posição 40 do draft, veio de Louisville.
Tem 24 anos. 26 anos. 26? Não. Já tá velhinho. Ele faz aniversário em setembro. Ele vai ter 26, no caso. Sim. Então ele tem 25. Então ele tem 25. Pois é. Aí eu me enganei. Acontece. Enfim, acontece, né? Não, eu anotei porque justamente isso me chamou a atenção, né? E tanto é que no draft foi chamada a atenção nisso por ele ser um dos mais experientes da classe. E não é normal tu ter um quarterback chegando com essa idade. O Bo Nix, ele chegou no Broncos já com 24, se eu não me engano. Exato, já era um pouco a mais. Tu traz uma experiência que às vezes é importante tu já ter, mas meio que tu já tá no teu desenvolvimento, tá quase chegando no auge da idade, que é entre os 28 e 32 ali pra um quarterback. É meio preocupante, totalmente. Até porque pelo que eu vi do Tyler Shaw no college, não me chamou muita atenção. Ele teve só uma temporada como titular no college, né? E ele passou por várias universidades, e essa última ele acabou se destacando um pouco mais, mas meio que foi um movimento do Saints. A gente precisa draftar um quarterback, porque senão a gente vai ficar sem. Eles já sabiam que o Derek Carr estava pensando em se aposentar, e depois se concretizou. E o outro é o Spencer Rattler, que é horrível. Se for jogar na CFL, lá, a Liga Canadense, pode até jogar bem, mas pra NFL não tem como. Ele jogou 2 ou 3 jogos esse ano e não mostrou nada. Então, o que os Saints vão fazer? Primeira escolha geral do próximo ano e tentar o Arch Manning. Se for ele realmente. Se ele realmente for pro draft, né? Também tem isso. Mas, assim, o Saints é candidatíssimo a ser o pior time dessa temporada, tá? A primeira escolha geral do draft do ano que vem. Porque, cara, sem um quarterback minimamente capaz, é difícil você conseguir alguma coisa, sabe? E mesmo com o Derek Carr, que pra mim era um quarterback minimamente capaz, ainda assim o Saints conseguiu pouca coisa na temporada passada e nas últimas temporadas também, né? Então, assim, é realmente, eu acho que uma das situações mais dramáticas que vive a equipe do Saints, numa divisão que você não precisa muito pra vencer essa divisão também, né? Mas aí o Saints chega desse jeito, a gente já não tem muita esperança. E o Derek Carr, cara, eu sempre esperava mais dele, sabe? Ele foi um quarterback que tinha minha simpatia. Por algum motivo eu gostava de ver ele jogar ali na década passada. Mas de uns anos pra cá ele também sofreu com muitas lesões, né? Inclusive o fato dele ter anunciado a aposentadoria é porque ele teve mais uma lesão no ombro, teria que passar por mais uma cirurgia, todo aquele processo de reabilitação, enfim, ele não quis passar por isso mais uma vez, acabou anunciando a aposentadoria. E ele termina com um recorde negativo, a carreira dele na NFL, 77 vitórias e 92 derrotas pro Derek Carr, que veio de uma classe lá de 2014 que não teve grandes nomes como quarterbacks, mas é a classe, por exemplo, do Khalil Mack, do Mike Evans, do Odell Beckham Jr., do Aaron Donald e também de Jimmy Garoppolo. Essa classe de 2014 do... Sim, eu tenho uma camisa dele, inclusive. Muito fã do Jimmy Garoppolo. Saudades. Mas eu sei porque eu nutria uma expectativa com o Derek Carr, mais pelo que eu achava que ele teria potencial de apresentar do que de fato ele apresentou na carreira mas eu dele. acho que a carreira dele, essa é uma boa definição da carreira dele, né? Acho que ele nunca correspondeu àquela grande... Não que fosse grande, assim, mas a expectativa, acho que sempre a gente esperava em algum momento e de fato isso acabou não acontecendo, né? Nunca deslanchou de fato. Ele teve uma temporada que ele estava sendo cotado MVP. Eu não me lembro o ano certo, se foi 2016. Que ele estava fazendo uma grande temporada pelos Raiders. E ele se machucou numa das últimas semanas. Quebrou a fíbula, eu acho. E ali foi embora a chance dos Raiders, que estavam bem. Que o quarterback estava sendo cotado para ser o MVP. E depois daquilo deu para ver que ele não voltou igual. Ele voltou assustado. Ele voltou com medo e sendo muito pressionado sempre, sabe? Então ele nunca recuperou a confiança dele. E foram vários momentos, eu também acreditei muito nele. E eu queria acreditar nele, porque ele é um bom quarterback. Ele tinha um bom passe, ele tinha uma boa leitura de jogo, mas ele começou a perder confiança ao longo do tempo. E tudo bem, é explicável. Tu sofre uma lesão e foi num sec até que ele se machucou e acaba perdendo a confiança e no fim não rendeu o que a gente esperava. Eu achei que ele poderia ter vencido um Super Bowl ali. Óbvio que com os Raiders é difícil. Com os Raiders, nem com os Saints agora, mas a história poderia ter sido diferente, né? Pô, ele poderia ter recuperado os Raiders por um time vencedor. Tinha um bom time no redor dele. Mas eu acho que ele faz certo, sabe? Mais um processo de lesão complicado. Fez certo em parar.
Porque também ele ia apanhar muito com esse time do Saints. Concordo contigo, é briga pelo top 5 do draft tranquilamente. E vai vir com o quarterback ano que vem. Vai abrir um bom espaço também no teto salarial, né? Do Saints, porque reestruturou o contrato agora do Derek Carr. Acho que ele só vai receber acho que 10 milhões, vai abrir acho que pelo menos uns 30 milhões no teto salarial do Saints. Então, assim, vai ter provavelmente escolha alta no draft e vai ter um bom espaço de salário também para preencher. Então, acho que a partir do próximo ano vão conseguir fazer uma reestruturação lá na equipe. E tu tem que aproveitar isso. Alvin Kamara, muito obrigado pelos serviços prestados. Aquele abraço. Cameron Jordan, agradecemos demais por isso. Por não ter feito nada, mas agradecemos. Foi um grande pass rusher, tudo bem. Igual o post dos Patriots lá pro nosso amigo. Obrigado. Obrigado pelo quê? Ele jogou bem, tipo, mas tem jogadores aqui nesse time que, beleza, valeu, já estão numa idade que não vão entregar e o time vai ter que passar por uma reestruturação. Foca em draft, foca em reestruturação. Para de ser um time mediano. Time mediano na NFL não serve. Só serve pra o torcedor passar raiva. Marcos Souza ali. Toda hora tá falando que tá com raiva do Saints. E tá correto. Que o time não briga pela primeira escolha e o time não briga por playoffs. Ser mid é horrível. Não seja mediano na sua vida. Esse o recado do Primecast. Concorda? Pode ser um fracasso também. Né? Pode ou vencer ou... Mas com fracasso, talvez tu tenha... Aprendizado pra tu buscar o sucesso. É isso. E é isso que o Saints precisa. Esse é o ponto. Não só o Saints, bastante time precisa disso. Então é preciso passar pelo fracasso pra tu buscar o sucesso. Claro. Só o fracasso te leva à vitória. Né? Exatamente, Nicolas. Olha aí. Muito bom esse programa, né? Tu concorda, Janaína? Parece que vocês leram o Café com Deus Pai hoje de manhã. É isso. Nicolas Lira deve ler, né? Não leio. Esse não é o... Não vou fazer uma relação com o senhor. Obrigado. Tá, agradeço muito, né? Vamos ver, tem mais alguma coisa que vocês querem hablar aqui no Primecast? Vamos ver se a Jana fez uma grande pauta. E a gente sabe... o Jogo do Brasil, né? Jogo do Brasil, pra encerrar. Exatamente. Mas antes... Chegou a hora, a Kaizen Car Center agora está de portas abertas para você em um novo endereço, Rua Doutor Salvador França, 855 no Jardim Botânico, ao lado da Honda Kaizen RS. Um espaço feito sob medida para oferecer conforto e qualidade na escolha do seu próximo seminovo. E tem mais, agora somos especialistas em seminovos Honda, com até 2 anos de garantia de fábrica. Exclusividade e segurança em cada detalhe. Venha conhecer a nova Kaizen Car Center e faça a escolha certa para a sua jornada. Estamos esperando por você. Desacelere, seu bem maior é a vida. Jogo do Brasil. Estou ansioso, muito ansioso. Porque a gente vai ter o Patrick Mahomes aqui, a gente vai ter o Justin Herbert, vai ter o Khalil Mack. Já tô com roupa de ir. Vai ter o Travis Kelce, vai ter muita gente legal. Taylor Swift. Será que ela vem? Será? Era essa a pergunta que eu ia te fazer, Janaína. Tu acha que ela vem? Eu não sei, mas eu acho que muitos fãs dela compraram ingressos pro jogo, porque esgotou muito rápido, né? Mais uma vez. Mas ela vai cantar? Não, acho que não. Então que compraram pra quê? Vai dar oi pra ela ali? Pô, peraí. Você... Não subestime a paixão de um fã. Isso é verdade. Mas você, Swifter, vai arrumar outro problema. Você, Swifter, que comprou ingresso pra ver a Taylor Swift, que não sabe nem se vai. Pô, tem um monte de fã que quer ver o jogo, ver o Patrick Mahomes, ver o Travis Kelce em campo. Se tu quer ver o Travis Kelce em campo, tudo bem. Eu aceito essa desculpa. Mas talvez ela não esteja lá. Daí tu vai tirar o lugar de um amiguinho, de uma amiguinha que gosta muito do esporte e quer viver esse momento. Reflita. Mas tu também quer aprender sobre o esporte, quer se apaixonar? Então vá. É esse o meu recado. Tô cheio dos recados aqui, né? Eu tô vendo. O que tu espera desse confronto aí, Nicolas? Eu acho que é uma grande oportunidade pro fã brasileiro da NFL, né? A gente teve um evento tão importante para a história da NFL no Brasil, né? Para essa expansão da marca nos últimos anos, né, que vem acontecendo em várias partes do mundo, e eu acho que ter um cara como Patrick Mahomes num evento desses, acho que respalda isso, né? E a NFL ficou muito satisfeita com o jogo no Brasil, né? Acho que a volta é uma prova disso, né? Então, assim, até para, como o Torre falou, né, para conquistar um público novo, o cara que nunca viu, pô, vou ver o jogo no Brasil aqui, pô, vou ver esse cara jogando aqui, é o mais alto nível do que o esporte pode entregar, né? Então, acho que vai ser, de novo, um grande evento, enfim, com o Kansas City Chiefs, né? Atual vice-campeão da NFL, enfim, acho que é uma excelente oportunidade
para angariar novos fãs, não só para quem já ama o esporte, né? E mais uma vez um grande jogo, né? Porque ano passado a gente teve o Packers e o Eagles que se tornou campeão do Super Bowl. Agora a gente tem o Chiefs e tem o Chargers. O Chiefs que já é uma equipe consolidada, que vem construindo uma dinastia ao longo desses últimos anos. E o Chargers que é sempre uma equipe que a gente quer ver mais, né? E eu acho que nesse ano a gente de fato vai ver um pouco mais dessa equipe. A gente vai ver aqui no Brasil. Vai ver um pouco mais de desempenho dessa equipe. E isso mostra também o quanto a NFL gosta aqui do Brasil, né? Porque mandou 2 grandes jogos pra cá. Não é igual Londres, que todos os anos vai jogar o Jaguars lá. Com todo respeito ao Jaguars e ao nosso colega Jason Lisboa, que é torcedor do Jaguars. O único Mas, do Brasil. pô, sabe? É um jogo bom que a gente vai ver aqui. É o London Jaguars, né? E só sobre essa questão, ingressos, né? Ingressos estão esgotados. Dizem que estão esgotados, mas às vezes do nada abre uma pequena parcela de ingressos para ser vendida, então fiquem atentos, né? Nas redes sociais, às vezes pipoca ali, abriu ingresso, sei lá, 200 ingressos que acabam liberando. Mas a venda geral mesmo já acabou, então tudo mais. Quem comprou, comprou. Quem não comprou, vai ter gente que vai vender depois, fique atento até no X, no Instagram, tudo mais, porque vai ter gente que daqui a pouco não vai conseguir. E tem como fazer a negociação do ingresso. Então tem como tu comprar o ingresso de alguém com segurança, tudo mais, é viável. Se alguém quiser buscar, a gente vai ajudando também, vai mandando mensagens pra nós que a gente vai ajudando os fãs aqui, principalmente do Rio Grande do Sul, a chegar lá. Muito gaúcho foi ano passado, né? Então vamos em massa, mais uma vez. E será que a gente vai ter a manutenção da estatística, o campeão do... Pra mim, eu acho que ocorrer o jogo no Brasil já pode acabar a temporada. Tá definido o campeão, é o Super Bowl. o tigelão vai ser na Arena do Corinthians, então pra mim não precisa nem ter o restante da temporada. Esse é um problema porque os 49ers não estarão lá, né? Então, Ele falou que ele não ia falar, né? Eu só larguei uma letrinha, né? Perfeito. Próxima semana vamos fazer a tier list, então? Vamos, tier list dos quarterbacks primeiro? Vamos de quarterbacks, aí depois a gente vai com mais calma das equipes. Tá. Que acaba um pouco refletindo também, mas não é totalmente tudo, né? Tem quarterback bom que tá em time ruim. Tem quarterback ruim que está em time bom. E tudo isso acontece. Janaína Ville, foi uma honra mais uma vez recebê-la aqui no Primecast, que é o teu programa, né? Que isso, a honra é toda minha. Muito obrigada, pessoal, galera de casa que nos acompanhou até agora. Desculpa qualquer coisa aí. É isso. Até setembro ainda teremos um longo caminho pela frente. Tá desculpado, tu quase me derrubou nesse programa umas 3 vezes, mas tu tá muito perdoado. Nicolas Lira, volte sempre, MSP, pô. Obrigado, muito feliz em retornar ao Primecast, primeiro de muitos ao longo da temporada da NFL. Não sei se isso é bom ou se é ruim pra quem nos acompanha, mas estarei aqui. Com certeza, o Primecast é muito querido, né? Na NBA já era muito querido, na NFL também é muito querido, e vamos nessa. A produção foi do Rafael Ramos, que tá ali, ele disse que está aprendendo com a gente. Quem sabe o Rafael Ramos não sente... Até o final da temporada, não sente pra dar uns palpites, agora que ele foi campeão da NBA com o Oklahoma City Thunder. Vamos ver qual time Rafael Ramos vai escolher pra torcer. Deixa quente, né? Deixa aqui nos comentários qual time Rafael Ramos tem que torcer. Agradecer também o Vinícius Rodrigues e o Guilherme Medeiros, que ajudaram na nossa live maravilhosa aqui no YouTube GZH, que você deixa o like, se inscreve no canal e também ativa o sininho para receber notificação sempre que o Prime estiver no ar ou qualquer outro programa de GZH. E claro, o Spotify, no Anchor e em outras plataformas de áudio, estaremos lá para você se deliciar com as nossas vozes. E em 4K agora, viu? Em 4K. 4K, Olha só. Tô mais bonito, hein? Tchau, tchau.